Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves. Então eu fiz uma live, tá aí logo o vídeo anterior, que eu pretendia falar sobre congregação, comunhão e obras, tá? Então, fazer uma análise, né, segundo as escrituras, como eu bem disse, depois que eu passei a pesquisar a Terra plana e tal, eu acabei deixando um pouco as escrituras de lado. E eu não gosto de deixar as escrituras de lado. Então vou fazer algumas lives, tá, para ter esse exercício, né, de ler as escrituras aí junto com vocês. Mas infelizmente eu estou com um probleminha de internet, eu já comentei algumas vezes aqui, e será resolvido em breve. Porém, enquanto isso, eu vou fazer a segunda parte, porque a internet caiu. Então na outra parte eu só falei sobre congregação, e o objetivo era falar desses três temas, definir esses três temas: congregação, comunhão e obras, tá? Como comunhão e obras são temas muito simples nas escrituras, então esse vai ser mais rápido, acredito eu. Então, quando a gente fala, como eu digo, toda vez que eu cito alguma coisa acerca do sistema religioso, as pessoas vêm e colocam alguns textos, né? Textos isolados, e sem ver o contexto do que na realidade está querendo dizer, porque o objetivo do líder religioso é esse. Então, assim como foi no vídeo anterior, falando de congregação, toda vez que eu falo do sistema religioso, as pessoas perguntam: e como eu vou ter comunhão com os irmãos se eu não estiver no sistema religioso? Então, mais uma vez, deixando claro que eu não tenho nada contra a religião de ninguém, cada um siga a sua vida o que quiser. O que eu pretendo aqui é falar a verdade, definir, né, segundo as escrituras, o que a palavra quer dizer. Então, quando você chega aqui e coloca um texto, tá? Ó, esse aqui, ó, por exemplo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, correto? Então, o que acontece? Aqui está falando o partir do pão e as orações, tá? Então, como o tema, tá, é comunhão, eu vou deixar orações para outras horas, tá? Para outros temas. Então, não é o tema tratado aqui. Eu vou me focar, porque senão a coisa fica muito grande, você acaba indo para outro lado. Então, como o tema é comunhão, é congregação, que foi no vídeo anterior, agora será comunhão e obras, então eu vou ser bem sucinto nisso. Então, o líder religioso lê para ele ali, ó. Ah lá, isso aí é Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, quando o cara vê aquilo, ouve aquilo, eu tenho que ter comunhão com meus irmãos, né? Eu não posso deixar o sistema religioso. Então, mas na realidade, a definição de comunhão nas escrituras, tá? Veja bem, depois eu vou definir o partir do pão e as orações. O objetivo agora é definir comunhão. Então, vamos lá. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Beleza? Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aqui estamos falando em comunhão, beleza? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, isso era ter comunhão com os irmãos. Eles vendiam o que tinham, quem era rico vendia e dividia ali, para que todos tivessem tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Assim como a parábola, o próprio Messias fala isso na parábola de que ele fala em Lucas, tá? Eu não lembro se é capítulo 16 ou 12, que ele fala que um homem teve uma grande safra e não tinha celeiro para guardar aquela safra. Então ele falou: o que eu faço com essa safra? O Messias falando fazendo uma parábola sobre um fazendeiro. Então, o que ele fez com a safra? O celeiro não dava, ele mandou derrubar, construir outro celeiro para que desse toda aquela safra somente para ele. E o Messias diz: e naquela mesma noite veio a morte e o chamou. Então, o Messias claramente
nas escrituras, ele fala sobre essa questão de dividir, né, riquezas, né? Aqui está sendo bem claro, aqui em Atos, todos os que criam mantinham-se unidos. Não sou eu que estou dizendo, tá? É a escritura, tá? Então, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Eu não estou aqui querendo dizer para você chegar, pegar seu salário agora e dar para os outros. Não é isso que eu estou querendo dizer, gente. Mas viver em comunhão naquela época era isso, tá? Era vender os bens. Tanto quando aquele jovem rico se aproximou dele, ele disse: pega seus bens, dê aos pobres. Então o Messias sempre falou isso. O Messias sempre foi contrário a essa coisa de acúmulo de riquezas, tá? Que é justamente o sistema que rege os dias de hoje, tá? Seja, eu não estou falando aqui em direita, esquerda, capitalismo e socialismo não, tá, gente? Porque todos estão no mesmo emaranhado, fazem parte dessa matrix. Então o que ocorre? O sistema hoje é isso, acúmulo de riqueza, tanto que poucas famílias detêm metade das riquezas do mundo, e a outra metade é para dividir para os 7 bilhões de pessoas. Então esse acúmulo de riquezas, o Messias já sabia que isso ia acontecer nos dias de hoje, até porque o mundo jaz no maligno, e por isso essa discrepância, entendeu? Entre ricos, poucos, muito ricos, e uma grande maioria muito pobre. Então o Messias já combatia esse tipo de coisa lá na Escritura. Entendeu? Então não é questão de sistema, tá? Não adianta você dizer que faz parte de um movimento libertador, que você vai libertar o povo porque eu sou capitalista, porque eu sou socialista, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, porque na realidade você nunca vai estar livre da Matrix, porque o mundo jaz no maligno, e a Matrix é criada para te aprisionar. Você só pode se libertar dela mentalmente. E liberdade só com o Messias lá no reino vindouro. Então, para de falar que essa coisa, sai dessa onda, gente, de que esquerda é de Deus, direita é de Deus, capitalismo é de Deus ou socialismo que é de Deus, que o irmão que é socialista, que o irmão que é capitalista não presta, que o irmão que é socialista não presta, que nenhum dos dois que ele não vai para o céu, ou dizendo que o outro não vai, sabe, que não vai ser salvo. Então salvação não tem nada a ver com isso, tá? São pessoas que ainda estão aprisionadas na Matrix, que estão querendo manter vocês presas na Matrix. Então, com relação à comunhão, tá? O Messias era bem claro nisso. Dividir com os pobres. É óbvio que você não vai pegar seu salário e vai dividir aí com todo mundo, porque você trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto aqui no Brasil. Então, você mal tem para você como você vai dividir para as pessoas, né? Então, na realidade, ele estava falando daqueles que acumulam muita riqueza. Entendeu? Quando ele fala, mais fácil um pobre, um camelo passar do fundo de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Por quê? Por causa dessa... o rico, estou falando, não é você que é rico, que tem uma empresazinha aí, que tem seu dinheirinho, não. A gente está falando do topo da pirâmide, daqueles caras que visam o poder, sabe? Que criam guerras, matam mulheres, crianças, pessoas em busca de poder, entendeu? Financiam guerras através de uma caneta. Então é desses homens, desse grande poder que está lá em cima, no topo da Matrix, que eu falo, entendeu? Em relação a esses homens. Então justamente as coisas desse mundo, tá? Foram entregues ao Hasatan. Então não adianta, gente, você querer achar que vai se libertar dessa Matrix, sendo de esquerda, de direita, capitalista, comunista, porque isso tudo são conceitos filosóficos criados pela própria Matrix para dividir o gado. Então eu sempre sou claro nisso. Então, estar em comunhão naquela época não era você estar reunido em nenhum templo religioso, tá? Na realidade, eles ficavam ali no pátio do templo e tal, para chamar mais pessoas que saíam do templo. Entendeu? Quando Pedro orou lá, quando Pedro fez uma explanação lá no templo e converteu 3.000 ou 5.000 almas, não me lembro, as pessoas saíram do templo, deixaram de frequentar o templo. Tanto que os fariseus que comandavam o templo queriam matar Pedro. Se ele tivesse trazido as pessoas para o templo, os fariseus iam abraçar Pedro, não iam querer matar. Então, na realidade, eles se reuniam no pátio, né, para falar das boas novas, da nova aliança. E as pessoas acabavam deixando aquelas práticas do templo. Então, era o contrário. Se converter era sair do templo. Hoje, se converter é entrar, né? Então, o que eu quero dizer é que, veja bem, eu não sou contrário a ninguém frequentar templo. Eu penso que nós já estamos salvos porque ele morreu para nos salvar. Mas quando você me perguntar e colocar aí no comentário assim, o problema é você falar sobre as escrituras de forma errada, né? Porque aí você vai cometer
você vai ter alguns problemas porque você está ensinando de forma errada. Então, quando eu falar de sistema religioso, que não há necessidade de você estar no sistema religioso, você dizer como eu vou estar em comunhão, comunhão é isso, gente. Comunhão não é estar na igreja, em templo, nada disso não. Comunhão é isso. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Comunhão, tá? Vendendo suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Isso é definição de comunhão, tá? Não aquilo que vocês aprenderam que é aí no sistema religioso. Então agora nós vamos para o outro tema, tá? Que é obra. Porque toda vez que eu falo em sistema religioso também, as pessoas vêm aqui e colocam: e como que eu vou fazer a obra do Pai fora do sistema religioso, né? Fora da religião, fora do templo. Como eu vou fazer as obras do Pai? É muito simples, né? Porque o líder religioso, ele bota na cabeça da pessoa que fazer as obras do Pai é estar lá, entregar papelzinho para evangelizar, para trazer as pessoas para dentro do templo. Então ele e varrer o templo lá, fazer alguma coisa, né? Mas na realidade a obra do Pai não tem nada a ver com isso, cara. Entendeu? Obra do Pai é porque você costuma acreditar muito na liderança religiosa e você pergunta a ele que obra, aí ele fala: tem que fazer a obra de Deus, faz isso, faz aquilo. Mas, entendeu? Você tem que perguntar a quem realmente sabe qual é a obra, certo? E nessa coisa aqui é muito simples, porque só um versículo já explica o que é a obra, beleza? Então vamos lá. Então, ao invés de perguntar para o seu líder religioso, pergunte a quem deva perguntar, que é quem? O Messias, não é o Bruno, não é o seu líder, é ninguém. É o Messias. E os discípulos tinham essa mesma dúvida e perguntaram a ele. Disseram-lhe, pois, os discípulos: que faremos para executarmos as obras de Deus? E a resposta do Messias foi simples. E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Você sabe a diferença entre o singular e o plural? O plural porque você tem várias coisas. O singular é porque você só tem uma coisa a fazer. Então, se fosse no plural, ele falava: as obras de Deus são estas, né? Aí sim, que se ele falasse: se você vai à igreja, que você varra o templo, que você vá... Não é isso que ele respondeu. A obra de Deus é esta. Uma, singular. Que creias naquele que ele enviou. Então, quando eu falar de sistema, é para crer nele, tá? A obra do Pai é essa, que crer no Messias. Para crer no Messias, a resposta do próprio Messias. Então, quando eu falar de sistema religioso, que você vier me perguntar aqui, como eu vou realizar a obra de Deus, então, fora do sistema religioso? Simples. Crendo naquele que o Pai enviou. Essa foi a resposta do próprio Messias, não é minha. E nem do seu líder religioso. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, gente, vá direto à fonte de água viva. E não em pessoas que dificultaram, tá? A escritura, você vê como a escritura é muito simples de se compreender. Porque ela foi feita para que pessoas simples entendessem. Mas os homens capciosos, transformaram ela num emaranhado teológico que dificultou a sua compreensão. Mas aqueles que possuem o Espírito, é muito simples entender. Ele já sabia, apenas estava dormindo por causa desses homens. De alguns homens gananciosos, né? Então ainda vou fazer muitas outras séries acerca de... Vou falar de dízimo, vou falar de templo, vou falar de salvação, vou falar de tudo um pouco, de batismo, tá? Vou falar de casamento. Então vai ser uma série legal aí, tudo segundo as escrituras, tá? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Estaremos sempre juntos aqui, gente, em busca da verdade. Doa quem doer, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Um abraço, tamo junto, gente.